Amado, Deus te abençoe. Eu sou o Bispo Elias do canal Deus da Bíblia. Temos uma mensagem gloriosa para ministrar para vocês, amém? Então, ouçam, prestem atenção, porque é um recado do Senhor. É uma advertência que o Senhor deu, através do apóstolo Paulo, para a sua igreja, para que ela firme e forte. Lembre-se, a coisa mais importante para nós que servimos ao Senhor é obedecer. Jesus disse lá em João capítulo 14, a partir do versículo 21. Aqueles que guardam os meus mandamentos, este é o que me ama. E eu e meu Pai viremos para ele e me manifestarei a ele. É isso que Jesus Cristo diz. Aqueles que obedecem à palavra do Senhor é o que estão santificando a sua vida e se preparando para o reino de Deus. Então, vamos à mensagem de hoje, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos numa série de mensagens para o crescimento e enlevo espiritual dos amados irmãos e irmãs, e amigos e amigas que vão estar ouvindo ou assistindo essa mensagem. Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Meus amados, o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero trazer uma mensagem de alerta e de advertência aos amados irmãos que amam a Jesus, estão esperando a sua vinda. Amados, eu quero estar lendo com vocês aqui o conselho e o alerta e a advertência do apóstolo Paulo, quando ele enviou uma mensagem para a igreja de Tessalonicense, a igreja de Tessalônica, aos irmãos dessa igreja. Paulo, então, escreve essa carta. Então, nós vamos ler 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, a partir do verso 1. Então, vamos ler a partir do versículo de número 1, o que Paulo escreveu para a igreja, para resolver este problema, para explicar aos irmãos qual deveria ser a sua atitude diante dessas mensagens que estavam sendo pregadas, de que Jesus já tinha vindo. Jesus veio secretamente, ninguém viu, e levou o seu povo e ninguém viu. Temos, nos dias de hoje, pessoas também pregando uma vinda secreta de Jesus. Mas vamos ver o que a Bíblia está dizendo e que Paulo está ensinando e qual foi a advertência de Paulo para os irmãos. Qual era a atitude que eles deveriam tomar, o que eles deveriam fazer para se livrar dessa falsa mensagem, desse falso arrebatamento secreto, dessa falsa vinda secreta. Olha que Paulo está ensinando aos irmãos, que hoje também é uma mensagem para os nossos tempos, para os nossos dias. Então, vou começar a ler as Escrituras Sagradas. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já
o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Deus seja louvado. Amém? Bendito seja o nome do Senhor, desde agora para todos sempre. A único Deus verdadeiro é o seu Filho amado Jesus, seja honra, glória e louvor, de eternidade a eternidade. Amém? Então, amado, veja só, o apóstolo Paulo dando esse alerta, essa advertência, para que os irmãos não se movessem, para que os irmãos não se perturbassem, não deixassem que essas conversas entrassem no coração deles, porque ele estava anunciando que Jesus estava prestes a vir, que a qualquer momento Jesus ia voltar, que a qualquer momento Jesus ia aparecer. E alguns até haviam dito que Jesus já tinha vindo. Nós temos nos nossos dias uma doutrina de que Jesus Cristo já voltou nos anos 70. Então muitos estão pregando que Jesus já voltou nos anos 70 da era de Cristo. Então eles não estão esperando mais Jesus. Então nós vemos, irmãos, até no tempo de Paulo tinha essa doutrina, que Jesus ia aparecer a qualquer momento. Isso já no tempo de Paulo. E os crentes de Tessalônica estavam apavorados, estavam perturbados, preocupados com essa mensagem que estava sendo pregada, de que Jesus estava perto de arrebatá-los a qualquer momento. Por quê? Porque Paulo tinha dado uma mensagem antes sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 4, Paulo fala sobre a ressurreição e o arrebatamento. E muitas pessoas então pegaram essa palavra de Paulo e disseram que o arrebatamento já estava próximo, que naqueles dias que eles estavam vivendo, Jesus ia arrebatá-los. E muitos estavam preocupados. Criou uma confusão. Tinha um problema muito grave ali na igreja. E Paulo então vai explicar para eles, para que eles não se movessem, não se preocupassem, porque a vinda de Jesus teria um sinal antes. E qual era o sinal que Paulo está falando aqui? A manifestação do anticristo, a manifestação do filho da perdição, do filho da iniquidade. E ele ia se manifestar. Ele ia se manifestar pelo poder de Satanás.
fazendo sinais e prodígios de mentira. E Paulo aqui afirma que primeiro vai vir a apostasia. Muitos da igreja vão apostatar da fé. Paulo fala lá em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 4, que muitos iam dar ouvidos a espíritos enganadores, a espíritos de demônio, que trariam novas doutrinas dentro da igreja. Então, amados, a coisa é séria. É para assustar, é para confundir a mente dos crentes. Hoje tem surgido muito nas redes sociais pessoas pregando o Apocalipse. Pessoas declarando a vinda de Jesus secreta. Que Jesus vai vir secretamente. Que ninguém vai saber que Jesus Cristo veio. E Jesus vai vir secretamente para arrebatar a sua igreja. Ninguém vai ver. Ninguém vai perceber. Então essas pessoas estão pregando o quê? Duas vindas de Jesus. Jesus já veio uma. Aí Jesus Cristo vai vir mais duas vezes. Ou seja, estão pregando 3 vindas de Jesus. Estão pregando 2 vindas de Jesus para o nosso tempo. Uma secreta e a outra pública. Amado, isso é sério. E muitas pessoas ficam preocupadas. E esquecem de viver o Evangelho. A questão não é se Jesus Cristo vai vir secreta ou publicamente. Porque a Bíblia diz que ele vai vir publicamente. Mas criaram uma nova vinda, a vinda secreta. Então Paulo está ensinando aqui que Jesus vai vir, mas primeiro o anticristo vai se manifestar. E muitos que apostatarão da fé vão ficar do lado desse líder mundial. Vão aceitar esse líder mundial como um enviado de Deus. Amado, isso é sério. O próprio Jesus disse no seu evangelho que ele veio em nome do Pai. Ele veio como filho de Deus e ele veio em nome de Deus. Mas viria um que viria no seu próprio nome e os judeus, os israelitas, iriam aceitá-lo. Ele veio no nome do Pai, mas virá outro no seu próprio nome e as pessoas vão aceitá-lo. É o que vai acontecer no nosso tempo. Então, Jesus vai vir. Mas Paulo está dizendo que, primeiramente, muitos vão apostatar da fé. Muitos vão seguir esse líder. E ele vai fazer sinais, prodígios de mentira. Satanás vai estar usando este homem para enganar o mundo. Satanás vai estar usando este líder para enganar o mundo. Porque Satanás sabe que ele já está condenado. Ele e seus demônios estão condenados. Mas ele quer levar o maior número de pessoas para o inferno, para a eternidade junto com ele. Satanás vai usar este líder mundial para tentar governar o mundo. Satanás vai dar o seu poder para este líder mundial, o seu poder espiritual do mal. Então ele vai enganar muita gente. Ele vai fazer sinais e prodígios. Sabe o que é isso? É milagres. Onde Satanás está usando vários líderes religiosos de outras religiões para fazer sinais, para fazer prodígios para enganar as pessoas. Mas o objetivo aqui do inimigo é enganar os crentes. É fazer os crentes perder a sua confiança, perder a sua fé. Principalmente esses que dizem que Jesus vai vir secretamente. Irmãos, isso é muito perigoso. Não estou aqui criticando ou atacando vocês que pregam o arrebatamento secreto. Mas, irmãos, isso é muito perigoso. Porque Jesus não fala que viria secretamente. A Bíblia não fala que Jesus virá secretamente.
A Bíblia fala que Jesus virá e todos os olhos o verão. É isso que a Bíblia ensina. E aqui Paulo está ensinando. Que primeiro o anticristo vai se manifestar. E quando ele se manifestar e começar a perseguir os crentes, a Bíblia diz que ele vai perseguir os crentes durante 3 anos e meio. Mas acabando 3 anos e meio, Jesus vai voltar. E como diz a palavra do Senhor, com o sopro da sua boca, ele vai destruir o inimigo. O anticristo será derrotado. Na volta de Jesus, Jesus pelo sopro da sua boca, como fogo consumidor, o anticristo será derrotado. Então essa é a nossa esperança, é a nossa certeza. O próprio Paulo, ele nos fala que Deus vai permitir isso. Por que Deus permitiu isso? Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, irmãos, essas pessoas não receberam o amor da verdade. Então, vocês veem que é uma escolha de Deus. Deus conhece os corações. E aqueles que não receberam um amor para amar a verdade, ou seja, aqueles que não amam a palavra de Deus, aqueles que não amam o evangelho de Jesus, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam o evangelho do Senhor Jesus, irmão, eles não receberam um amor para amar a palavra de Deus. Porque Deus conhece os corações, Deus conhece a mente do ser humano. E essas pessoas não receberam o amor da verdade. E aqui Paulo, ele completa. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então as pessoas, irmãos, por que elas rejeitaram a palavra de Deus? Por que elas rejeitaram a palavra que Deus falou através do Senhor Jesus? Porque eles preferiram viver no pecado. Então as pessoas querem ter liberdade de viver pecando. Escolheram o pecado. Então por isso que Deus vai permitir. Olha o que diz. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia na mentira. Irmãos, então Deus vai permitir que Satanás engane as pessoas. É isso que vai acontecer. Então todos aqueles que são enganados por Satanás, irmãos, é porque eles rejeitaram a palavra de Deus. Eles rejeitaram a palavra que Deus falou através de Jesus, que é o evangelho da salvação. Então eles rejeitam o evangelho de Jesus. Eles rejeitam a palavra de Deus. Por isso que eles vão ser enganados por Satanás. Porque eles preferem a vida pecaminosa, eles preferem viver no pecado do que reconhecer que são pecadores e que a sua alma vai ser destinada ao inferno eterno. Eles não querem se arrepender. Eles não querem se humilhar e reconhecer que são pecadores e que precisam de Jesus para ser salvos. Então, tome muito cuidado com esses pregadores, com esses que estão anunciando a vinda de Jesus a qualquer hora. O sinal da vinda de Jesus é a manifestação do anticristo. Então, um monte de gente falando, aquele é o anticristo, aquele é o anticristo. Cada um desses profetas das redes sociais e de hoje estão dizendo que fulano, beltrano é o anticristo. Mas preste atenção. Amém? Então não se preocupe com essas coisas. Viva a sua vida, seja fiel ao Senhor. A coisa mais importante que você tem que fazer é obedecer a palavra de Deus. É obedecer o evangelho, é viver o evangelho 24 horas por dia. Porque obedecendo o evangelho, obedecendo a palavra de Deus, você vai estar preparado para encontrar com o Senhor a qualquer momento. Deus te abençoe, meu amado.
Então tome cuidado para ficar ouvindo esses profetas sociais que estão anunciando a vinda de Cristo, estão mandando você fazer banco, estão mandando você fazer isso, fazer aquilo. Não se preocupe. O importante que você deve fazer é obedecer a palavra de Deus, é obedecer o Evangelho de Jesus, porque é isso que vai garantir a sua salvação eterna. Porque Jesus já perdoou todos os seus pecados, Jesus já enviou o Espírito Santo para te ajudar, e cabe a mim e a você obedecer ao Espírito do Senhor e a sua palavra. Porque é o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, que está santificando a nossa vida e nos preparando para o seu reino. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, eu sou o Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia. Amém? Então, Deus te abençoe, meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe e comente. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.